Olá, papai e mamãe. Hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouquinho polêmico, né? Vamos mexer numa casinha de marimbondos. Por quê, mamãe Aline? Porque hoje a gente vai conversar sobre limites. E aí não é você dar limite para o seu filho, mas os limites que muitas vezes os filhos impõem para os pais. Ah, eu não quero essa comida. Aí o pai pensa, coitadinho, né? Vou obrigar ele a comer um negócio que ele não gosta, né? Ou, eu não quero ir nesse lugar. Tadinho, tá cansado, né? Prefere ficar em casa. Ou o filho fala, não vou com essa roupa, não quero ir com essa roupa. E aí o pai pensa, tadinho, né? Ele tem que poder ter autonomia para escolher o que ele quer vestir. Mas a questão não é ter ou não autonomia, a questão é a motivação por trás. E se você, pai e mãe, não tiver essa preocupação, você vai acabar condicionando seu filho a entender que quem coloca os parâmetros, os limites e impõe o ritmo, muitas vezes, da própria casa, é ele. O que, né, a gente tá botando de cabeça para baixo a ordem das coisas. Então, quando o pai e a mãe procura mais compreender o porquê a criança teve um comportamento limitador do que ajudá-la a romper esse limite, na verdade ele está atrapalhando um desenvolvimento que é necessário para a vida da pessoa. Existem 4 motivos comuns que normalmente é o que vai levar esse pai a ceder a esse comportamento do filho. Primeiro é que ele tem medo de confrontar o filho. Então ele não quer ir para aquele lugar de exigir do filho um posicionamento, né, uma resposta adequada ao mau comportamento. Segundo, ele não quer ter o desgaste de lidar com o filho. Então, às vezes a criança vai ter uma birra, né? Ela vai dar um retorno ao posicionamento dele, e aí ele não quer esse desgaste, ele não quer esse tipo de problema, né? E aí ele tenta evitar lidar com essa situação. Terceira coisa muito comum é que o pai ele tenha uma preocupação maior em se mostrar compreensivo para o filho do que se mostrar como um agente educador. E aí a gente pode acabar tendo uma falta de comunicação, porque o filho pode compreender que o pai está mais preocupado em ser amigo e camarada e respeitar os limites que ele impõe do que o pai ter aquela função que é só dele de trazer prumo, trazer direção, trazer limites para que ele se torne um adulto melhor. E por último, muitas vezes os pais cedem por vergonha. E para mim esse é o que eu mais vejo hoje nas ruas, né? Na lida do dia a dia, eu percebo muitos pais coagidos pela reação do filho e aí ficam envergonhados e não se posicionam, sabe? Querem acabar logo com aquela situação constrangedora e não aproveitam o ocorrido para trazer um alinhamento, trazer um ensino e apontar um caminho. E aí uma coisa que acontece muito é o pai falar assim, em casa a gente conversa, mas chega em casa não conversa, né? A coisa não tem uma continuidade. Aí você vai fortalecendo na criança o entendimento de que se ela fizer o pai ficar constrangido em público, ela tem o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, e o pai é simplesmente mais uma peça desse joguinho dele de viver do jeito que ele quer. E essas situações que eu mencionei vão gerar problemas. Um problema grandioso que acontece é o pai acabar se tornando permissivo. Por conta de qualquer uma dessas outras coisas que eu mencionei, ele pode acabar se tornando essa figura que é articulado, né, e que permite que as coisas passem sem que haja sua intervenção. Outro problema que pode acabar acontecendo é o pai se tornar inconsistente ou incoerente. Um dia ele entende o mau comportamento do filho e no outro, talvez por vergonha, uma exposição pública, ele fica virado no giraia. Então essa criança vai olhar para esse pai e vai falar, meu pai não tem a menor coerência. Então essa incoerência é um problema que você precisa abolir da sua paternidade, da sua maternidade, para que você possa de fato exercer o seu papel de pai e mãe de forma eficaz. Então, para que você não tenha um imperadorzinho dentro de casa, aquela pessoa que estabelece os limites e as coisas dentro do que ela quer, no tempo dela e do jeitinho que ela quer, eu quero dar algumas dicas para você que você consiga exercer
ser o seu papel de colocar essa pessoa no lugar dela e ajudar ele a se organizar, para ser uma pessoa que é agradável de convivência e capaz de administrar as suas dificuldades sem querer impor com o seu comportamento às outras pessoas os seus limites. Então, uma coisa boa que você pode fazer é colocar regras. Então, vamos pegar a questão da socialização mais uma vez. A regra é chegar nos ambientes, você vai ter que cumprimentar as pessoas e não negociar essas regras. Não interessa se está cansado, não interessa se teve um dia difícil, não interessa se está chateado, não interessa, a regra é essa. Cumpriu? Maravilhoso. Não cumpriu? Vai ter alguma perda. Outra coisa é você deixar muito claro que não é negociável esse valor, para que ele não entenda que existe flexibilidade, entendeu? Então, diante de uma regra, você vai ser firme naquilo. Então, até fora do contexto, você está sempre comunicando. Você está vendo, meu filho? Por que as pessoas têm que cumprimentar? Porque quem não cumprimenta é tido como mal educado, não é bem recebido pelos outros. É uma pessoa que muitas vezes não é querido nos ambientes que ele frequenta. Então, por isso, meu filho, que na nossa casa nós somos educados e nós cumprimentamos as pessoas. Tá percebendo? Essa comunicação constante de que esse valor não é negociável vai transmitir para ele que não interessa a possibilidade de comportamento que ele tenha, aquilo não vai poder ser mudado. E essa constância constrói um valor dentro da criança. A criança precisa ter essa certeza. E aí você vai transmitir essa certeza através das suas convicções, sendo muito claras. Eu espero que esse programa tenha ajudado você a entender que você tem um poder nas suas mãos, que é ajudar o seu filho a ir além dos seus limites. Você, como esse pai e essa mãe que já tem mais vivência, que compreende a vida com uma ótica muito maior do que a dele, vai poder desafiá-lo através da sua gestão, né, da vida dele, a ir além dos seus limites e se tornar uma pessoa com competências muito maiores do que ele mesmo entendia que ele seria capaz.